Nessa primeira aula de conceitos básicos de conversão de energia, vamos falar sobre as definições, definições de circuitos em corrente contínua e corrente alternada. Falar de tensão, corrente, potência, carga, resistência, impedância, potência complexa. Essas definições são muito importantes para o curso. Eu vou começar com um sistema elétrico básico, que é composto sempre por uma fonte de tensão, uma carga, e essa fonte de tensão ligada à carga produz uma corrente. O fundamental em qualquer problema é saber calcular quanto que vale essa corrente. A gente pode começar com um exemplo extremamente simples, dizendo, olha, eu tenho uma bateria de 10 volts. Quando eu falo uma bateria, eu quero dizer uma fonte de tensão em corrente contínua que alimenta uma lâmpada de 10 watts. Então, definindo a carga como sendo uma lâmpada pela sua potência. Sabendo esses dois valores, eu quero saber qual é o valor da corrente de carga. Evidentemente é trivial, uma vez que a definição da potência é o produto da tensão pela corrente. Portanto, se eu falo de potência, diretamente eu consigo calcular o valor da corrente, que nesse nosso exemplo é igual a 1 ampere. Eu posso também definir a carga pela sua resistência, uma vez que eu conheço a lei de Ohm, que diz que a relação entre a tensão e a resistência é o valor da corrente. Portanto, substituindo esta expressão na definição da minha potência, eu tenho uma relação que define a resistência e eu digo, nesse meu circuitinho elementar, aquela resistência tem um valor de 10 ohms. Tá certo? Evidentemente, as equações todas fecham. Né? Os 10 volts dividido pelo 10 ohms vão dar, evidentemente, o mesmo ampere. Se a gente botar uma segunda lâmpada, se a bateria, então, em vez de alimentar uma lâmpada, alimenta duas lâmpadas, qual o valor da corrente? A primeira coisa que a gente tem que ter claro é que sempre as cargas estão colocadas em paralelo, porque todas as cargas funcionam com tensão constante. Portanto, você vai aumentando o número de cargas, né? Você vai botando mais coisas em paralelo. Portanto, se uma lâmpada consome 1 ampere, duas lâmpadas vão consumir 2 ampere, 3 lâmpadas, assim por diante. Quanto mais carga em paralelo, maior o valor da corrente. Por isso que é sempre muito importante a gente pensar, né, que carga num sistema elétrico significa corrente. Porque carga e potência são sinônimos e como eu trabalho com tensão constante, P e I também são proporcionais. Portanto, se eu falo que estamos aumentando a carga naquela nossa bateria, eu estou querendo dizer que eu estou aumentando o valor da corrente que circula no meu circuito. Nesses problemas, em geral, nós trabalhamos em corrente alternada. Quando eu transformo a minha definição de corrente contínua para corrente alternada, essas equações complicam um pouco porque tanto a tensão passa a ser uma função cossenoidal do tempo, quanto a corrente também passa a ser uma função cossenoidal do tempo. A definição da potência, que eu ponho aqui P em função do tempo, vai ser o mesmo produto da tensão do tempo pela corrente. Se a gente fizer esse produto dessas duas cossenoides, veja que eu usei como referência a minha tensão. Eu digo que a tensão está passando pelo seu valor máximo em t igual a zero. Defino o meu início do tempo, né, quando eu defino esse vetor de tensão, esse valor da minha tensão. Fazendo esse produto dessas duas cossenoides, a gente obtém um valor, veja só que interessante, pulsante para a potência no tempo. O que quer dizer esse valor pulsante? Ele quer dizer que se eu alimento uma lâmpada com uma tensão, por exemplo, de 220 volts, essa lâmpada pisca 120 vezes por segundo, ou seja, a potência passa por zero a cada 120 vezes a cada segundo. Agora, o que nos interessa, em geral, não é essa variação da potência, e sim o seu valor médio. Calcular o valor médio também é sempre muito fácil, porque pela própria definição é 1 sobre t integral 0 a t da função do tempo. O valor médio da potência é tão importante que, em geral, a gente não bota índice nenhum. Então, quando a gente fala P maiúsculo, eu estou querendo falar que eu estou considerando o valor médio da potência em um circuito de corrente alternada.
Fazendo essa integração, né, daquela equação que deduzimos na transparência anterior, a gente obtém este valor para a potência. E observe que agora não apenas é o produto da tensão pela corrente, mas tem um fator que define a defasagem entre essas duas grandezas, tensão e corrente, que a gente chama de cosseno φ. Não é ainda a forma que a gente está mais acostumado a ver a potência, porque tanto tensão quanto corrente são ondas senoidais. Se a gente, evidentemente, o valor médio de uma onda senoidal é zero, eu defino então o valor RMS, ou o valor eficaz de uma grandeza senoidal, como sendo o valor médio da função ao quadrado. Eu substituo nesse cara o valor da tensão, tirando a raiz e pegando o valor médio, a gente pega que o valor eficaz, ou RMS, da tensão vai ser o valor de pico dividido por raiz de 2. Se eu fizer a mesma coisa para a corrente, também vou ter o valor de pico dividido por raiz de 2. O valor eficaz é tão importante que a gente também não usa nenhum índice para defini-lo. Né? Se eu boto V, quando eu falo V, né, tensão, a tensão da tomada da minha casa, por exemplo, 220 volts, é porque eu estou falando que o valor eficaz é 220 volts. Substituindo esses dois novos valores na minha equação de potência, tenho uma potência em um circuito de corrente alternada, onde o valor médio da potência é o valor eficaz da tensão vezes o valor eficaz da corrente, multiplicado por esse cosseno de φ que a gente chama de fator de potência. Então, no caso de um problema em corrente alternada, né, qual o valor da corrente? Mesmo repetir o problema anterior, agora em corrente alternada. Veja que eu não consigo resolver esse problema porque falta uma informação. A tensão é conhecida, se eu estou falando em Brasília, a minha tensão, o valor RMS é 220 volts, eu sei isso aí. Agora eu preciso do fator de potência e ele é fundamental. Por exemplo, se minha lâmpada for uma resistência, uma lâmpada incandescente, eu teria um fator de potência próximo da unidade, portanto, I vai ser 40 sobre 220, 0,18. Se for uma lâmpada fluorescente, que em geral tem reatores, eu posso ter um fator de potência muito mais baixo, implicando uma corrente muito mais alta. Então, para o cálculo da corrente numa carga em corrente alternada, essa informação do fator de potência é indispensável. A gente viu, né, que as nossas grandezas, né, tanto tensão quanto corrente, são todas tensões senoidais. As funções senoidais, elas têm três variáveis: a amplitude, a frequência angular e a defasagem. Essa frequência angular, como a gente viu na aula passada, é sempre a mesma para todas as tensões. Então, a gente, em vez de trabalhar com funções no tempo, a gente define o fasor que representa esta grandeza no tempo. E o fasor é representado pelo seu valor RMS e pelo ângulo de defasagem dessa função em relação a uma referência. Então, é um número complexo que representa esta grandeza no tempo. Essa é uma simplificação fantástica, porque a gente sabe qual é a frequência em regime permanente, portanto, estas duas variáveis representam tudo o que eu preciso de saber da minha função em regime permanente. Este número complexo pode ser escrito, evidente, desta forma, que isso aqui é o valor RMS da minha função. Eu posso escrever ele na sua forma polar ou na sua forma retangular. Se eu tenho, então, tensão e corrente como números complexos, a relação entre tensão e corrente, que na lei de Ohm, né, dos circuitos de corrente contínua, dava a resistência, passa a ser agora um número complexo que a gente chama de Z, ou a impedância do meu circuito. Então, aquele circuito elementar que a gente viu vale para a corrente alternada, simplesmente agora considerando que a impedância em vez da resistência é a relação entre os dois fasores, o fasor de tensão e o fasor de corrente. Qual a impedância, então, daquela lâmpada fluorescente do exemplo anterior? É tranquilo, né? Eu tenho o valor da minha tensão, que eu tomo como referência, eu calculei a minha corrente, dividindo um pelo outro vai me dar esse número complexo que eu posso botar na forma polar ou na forma retangular. Observe que a minha impedância, portanto, é formada por uma resistência e por uma reatância, R mais JX. Ou seja, se eu divido V por I,
eu obtenho uma impedância em série que representa aquela minha carga. Se eu posso, em números complexos é sempre muito bom usar a notação fasorial, porque a gente consegue visualizar o que está acontecendo no meu circuito. Nesse nosso exemplo, por exemplo, a gente tem a tensão como minha referência, representado por um vetor na horizontal, e esse diagrama fasorial mostra que a corrente está atrasada em relação à tensão de 60 graus. Essa notação é muito útil quando a gente usa, quando os problemas começam a ganhar complexidade. E aí passo para a minha última definição da potência complexa. Já que V e I são números complexos, eu defino a potência complexa como o produto desses dois números complexos, e esse segundo número complexo eu defino como o conjugado dele. Por que eu defino como conjugado? Porque eu sei quanto que vale V, eu sei quanto que vale I. Quando eu pego I conjugado, eu pego I com ângulo trocado. Portanto, esse I conjugado faz com que na potência complexa apareça a defasagem angular entre V e I. Portanto, essa defasagem angular, que nos outros exemplos a gente chamou de φ, vai definir a minha potência complexa. E a gente vê então que a potência complexa vai ter uma parte real, uma parte imaginária. A parte real a gente chama de potência ativa, é exatamente a definição que vimos há pouco. A parte imaginária a gente chama de potência reativa. As três, S, P e Q, são potências, portanto, são produtos de tensão por corrente. No entanto, a gente chama de unidades diferentes para diferenciar. Não é? A potência complexa, cujo módulo a gente chama de potência aparente, é dada em volt-ampere. A parte real, que a gente chama de potência ativa, é dada em watt. A parte imaginária, que é a parte imaginária da potência, a gente chama de potência reativa, que é dado em volt-ampere reativo, VAR. Se eu quiser então calcular a potência ativa e reativa daquela minha lâmpada, eu posso calcular da seguinte forma. A potência ativa já está dada. A gente sabe que, calculada a potência ativa, eu sei calcular o módulo da potência aparente, porque, por definição, P é igual a S vezes o fator de potência. Portanto, eu sei calcular quanto que vale S. E pelo triângulo de um número imaginário, a parte imaginária vai ser dada pela raiz quadrada de S ao quadrado menos P ao quadrado. Consigo calcular, então, dado P e o fator de potência, S e Q. Qual seria, então, a impedância se aquele meu circuito fosse representado em paralelo? É trivial, né? E é igual a V2 sobre P, X igual a V2 sobre Q. E aí, observe que eu vou ter duas componentes da corrente. Uma corrente em fase, que vai circular sobre a minha resistência, e uma corrente a 90 graus atrasada em relação à minha tensão, que vai circular sobre a minha reatância. Em geral, é melhor representar as impedâncias em paralelo, porque representam um sistema, né, com tensões constantes. Então, os circuitos em série, evidentemente, têm a mesma corrente, os circuitos paralelos, a tensão é a mesma. Como o nosso sistema sempre funciona com tensão constante, os circuitos paralelos representam melhor as nossas cargas. Então, para finalizar, nós calculamos a corrente em várias situações, representamos a grandeza senoidais com números complexos, definimos potência complexa e definimos impedância. Era isso que eu queria dizer nessa aula. Agradeço muito a atenção e até a próxima.